a ideia é a gente falar de paz, né? Já deu para perceber que o presidente Jair Bolsonaro vai continuar a dar sempre aquela volta a mais na porca, né? Puf, puf, para ver o que acontece. Esticar a corda a mais não poder. Hoje, aliás, ele deu uma outra... A minha imagem está travada? Uhum. Não? Travou. Congelou. Não. Voltou. Voltou. Então, ele hoje deu até uma declaração, não sei se a gente tem ela aí, falando de fuzil. Temos. Então, onde ele tirou esse troço? Tem aí? Uhum. Bota aí. Pode soltar? Vamos ouvir. Solta. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que usa caro. Mas tem um idiota, tem que comprar é feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. É isso. Hoje é fuzil. Nós estamos falando de crise energética, né? Crise energética é fusível, né? Fuzil. Tem gente que fala trocar o fuzil, né? Trocar o fuzil do quadro de energia. Então ele fala de fuzil, qualquer coisa ele fala, entendeu? Então já deu para perceber que essa é a toada do presidente. Então, de duas uma, ou quem está na volta, e aí eu não me refiro aos bajuladores, né? Aqueles que a gente achava que pensavam e ao se aproximar passaram a seguir o presidente e repetir o que ele diz, em vez de acalmá-lo, taca a pilha. Não falo dessa gente. Eu falo de quem está na volta são os integrantes dos outros poderes. E, de preferência, os ministros de primeira linha dele. O Ciro Nogueira, né? Por exemplo, o Ciro Nogueira. Para tentar colocar, e aí vem para o Off-White, um pouco de paz e tranquilidade. Porque se todos se comportarem como ele está se comportando, nós estamos fritos. Porque vai dar confusão. Você quer ver? Deixa eu pegar aqui. Olha o que disse o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux. Vê se tem cabimento dizer um troço desse aqui. Ele fala, numa palestra, aqueles que não aceitam decisões judiciais devem se utilizar dos recursos próprios, das vias próprias jurisdicionais, e não do impeachment. O impeachment, digamos assim, tem roupagem de ameaça, de cassação de um juiz por suas opiniões. Foi o que ele falou, né? Já vivemos uma época em que houve delito de opinião, mas a democracia brasileira está consolidada e absolutamente não admite que os juízes trabalhem sob o palio de ter que corresponder à vontade de A e B, e BBB, e BBB, e BBB. Tá tudo certo o que ele falou. Mas podia também ficar quieto. O que o senhor tem a dizer sobre o pedido de afastamento protocolado pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes? Olha, o que eu tenho a dizer é que a Constituição informa que quem tem um pedido de impeachment a fazer, encaminha ao presidente do Senado. E cabe ao presidente do Senado resolver. Foi resolvido. Para mim, o assunto está encerrado. Seria uma forma. Veja o que disse o Pacheco. Eu respeito toda e qualquer crítica do presidente em relação a essa decisão. A decisão dele de arquivar. É natural que tenha, porque foi uma decisão que rejeitou o pedido do presidente. E não farei disso também um cavalo de batalha, porque é importante respeitar as posições divergentes. Olha a diferença de tom. Então, nós estamos precisando de mais Rodrigo Pacheco e menos Luiz Fux. Não que o Luiz Fux tenha que se apagar, a gente precisa que o Luiz Fux leia a declaração do Rodrigo Pacheco e tente entrar nesse tom. E que os outros atores leiam a declaração do Rodrigo Pacheco e entrem nesse tom. Mais Rodrigo Pacheco, menos Luiz Fux. Porque Bolsonaro será Bolsonaro. Nesse sentido, vamos destacar uma notícia que aconteceu ontem, um jantar que aconteceu ontem em São Paulo, entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-presidente Michel Temer. Esse jantar aconteceu ontem na casa do ex-ministro César Asfor Rocha, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, hoje advogado. Outras pessoas estavam lá. Mas o que interessa é a presença do ex-presidente Michel Temer e do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Quem indicou o ministro Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal foi o ex-presidente Michel Temer e os dois estiveram juntos ontem. E nesse encontro, o presidente Michel Temer, com todo o cuidado que
que o caracteriza, pergunta ao Alexandre de Moraes se existe algo que ele possa fazer para que a gente tenha uma redução da temperatura nessa dramática tensão entre o presidente da República e o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, então, responde que ele acha que o presidente tem todo o direito de entrar com pedido de impeachment contra ele. Agora, o que não pode é o presidente da República ficar apoiando Roberto Jefferson, que cometeu um crime e outras coisas, e ficar comentando. Mas que ele, Alexandre de Moraes, não tem nenhum interesse em manter esse clima que está instalado hoje em Brasília. E o presidente, o ex-presidente Michel Temer, então, perguntou o que ele estava autorizado a fazer. E o ministro Alexandre de Moraes autorizou o presidente, o ex-presidente Michel Temer, a fazer o que ele, Michel Temer, achava que seria interessante. E Michel Temer falou, que tal um encontro entre Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro? E Alexandre de Moraes autorizou o encontro dele, Alexandre de Moraes, com o presidente Jair Bolsonaro. Michel Temer, dia desses, recebeu um telefonema do presidente Jair Bolsonaro com um novo celular, um celular novo que o presidente tem. E assessores do presidente Jair Bolsonaro, vira e mexe, procuram o ex-presidente Michel Temer para estabelecer um contato mais constante que o ex-presidente Michel Temer não tem praticado e tem evitado, até para não interferir na gestão do Jair Bolsonaro. Ele teve os desafios dele no tempo em que ele foi presidente. Agora o presidente Jair Bolsonaro tem os desafios dele porque é ele o presidente. Mas isso é uma notícia em primeira mão importante. O ex-presidente Michel Temer, recebeu de Alexandre de Moraes a autorização para marcar um encontro, claro, se o presidente Jair Bolsonaro quiser, dos dois, para tentar diminuir essa fervura. Então, quando eu falo menos Fux, mais Pacheco, vale também menos Fux, mais Temer. Essas atitudes são as atitudes bem-vindas. São as atitudes que vão ajudar o Brasil a diminuir o clima de tensão que o presidente Jair Bolsonaro não parece querer ver no Brasil. Então, eliminadas todas as alternativas positivas, eliminadas todas as chances de aproximação, eliminadas todas as chances de, não integração, mas de interação entre os poderes num nível elevado, restará ao presidente Jair Bolsonaro uma infundada alternativa do confronto sem motivo, porque todos estão tentando colaborar. E é esse o propósito do Rodrigo Pacheco, é esse o propósito de Michel Temer, e é isso que a gente tem que ver acontecer mais. Nesse sentido, péssima a opção do senador Davi Alcolumbre de não marcar a sabatina do candidato André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Veja, o Supremo Tribunal Federal precisa de um 11º ministro. Deveria ter 9, como é a Suprema Corte, mas nós temos 11, então tem que ter o 11º. O presidente da República, cabe a ele indicar, e ele não pode abrir mão disso, não existe, é ele que indica um nome. Ele indicou um nome. Se o André Mendonça é um bom nome ou um nome ruim, não cabe a mim, a Débora Alfano, ao ouvinte, dizer. A gente pode avaliar, esculhambar, ridicularizar, pode fazer o que quiser, elogiar também. É legítimo. Cabe ao Senado resolver se ele está ou não à altura do Supremo Tribunal Federal. Vamos combinar que a triagem que o Senado faz é pavorosa, historicamente ridícula. Se o presidente indicar um cara bom, vai entrar um cara bom. Se o presidente indicar um cara ruim, vai entrar um cara ruim. Assim tem sido. A gente tem mais sorte que juízo. Pois o presidente indicou André Mendonça. Cabe ao Senado marcar a sabatina. Rodrigo Pacheco deu uma enrolada, mas acabou entregando o nome ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Davi Alcolumbre, que não marca a sabatina. Ficou de marcar. Está enrolando. E aí veja que interessante. Débora Alfano. Alexandre de Moraes foi sabatinado 15 dias
depois da indicação presidencial. Nunes Marques, o último ministro indicado pelo presidente Bolsonaro, 20 dias. Luiz Fux, 9 dias. Rosa Weber, 28 dias. Junto com Edson Fachin, 28, são os recordistas. Barroso, 13 dias. Lewandowski, 3 dias. Carmen Lúcia, 7 dias. Dias Toffoli, 13. E Gilmar Mendes, 20. Ou seja, a média deu 15 dias, tá? Os mais demorados, 28. E os mais rápidos, 3. André Mendonça, até o dia 13, foi indicado no dia 13 do 6. Nós estamos no 27 de agosto, deu 17 mais 27. 17 mais 27, dá quanto? 44 dias. 44 dias. É 3 vezes a média. Qual o motivo? Fogo com fogo? É isso? O presidente faz o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, então eu também não indico do André Mendonça. O que tem a ver uma coisa com a outra? Quer dizer que nós vamos dar aula de institucionalidade a quem não é institucional, sendo menos institucional? Quer dizer que se a gente levar isso a ferro e fogo, daqui a pouco tem um cara com um tacape sentando o tacape na cabeça do outro, porque sempre vai ter uma explicação. Não, você deu o tacape porque ele jogou o tacape. Você deu o tacape, deu o fuzil. Aí o fuzil, pega o fuzil também, pega o fuzil. Não dá. Então, ou a gente baixa a fervura geral, ou a gente vai ver um jogando fogo mais alto que o outro para dizer que é mais bacana. O senhor quer? Então também não me indico. Então o Davi Alcolumbre, que aliás foi um presidente do Senado que não deixou saudade, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, está fazendo uma brincadeira institucional. Está fazendo piada com a gente. Se todo mundo fizer a coisa certa, só o Bolsonaro fará errado. Mas ele também está fazendo errado. E o Luiz Fux também está fazendo errado ao dar declarações desse tipo. É hora de baixar a fervura. Então, mais Pacheco, menos Luiz Fux. E louvável essa atitude do ex-presidente Michel Temer, que em primeira mão eu trago aqui o resultado do jantar dele com Alexandre de Moraes, autorizando um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. A bola está com o Palácio do Planalto.